Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Referências. Aristóteles nasceu em Stagira, na Macedônia, em 384 AC. Aos 18 anos foi para Atenas interessado em estudar filosofia. Filiou-se à Academia de Platão, sendo considerado o seu mais brilhante discípulo. Após a morte de Platão, 348 AC, afastou-se da academia e seguiu seu próprio caminho, vindo a ser preceptor de Alexandre, filho do rei Filipe da Macedônia e futuro conquistador de um grande império. De volta a Atenas em 335 AC, fundou sua própria escola, o Liceu. Aristóteles gostava de lecionar discutindo com seus discípulos, dando caminhadas. Daí a origem do nome, escola peripatética, de peripatos, caminho. Sua filosofia se desenvolveu em oposição à da academia, criticando sobretudo o dualismo dos platônicos, que, segundo Aristóteles, estabelecia uma dicotomia insuperável entre a realidade material do mundo natural e a realidade abstrata do mundo das formas. A influência de Aristóteles na formação do pensamento ocidental não é apenas filosófico, mas também científico, político e literário, e foi imensa. O pensamento aristotélico e o platônico constituíram, de fato, duas grandes vias do desenvolvimento da filosofia clássica, principalmente ao longo do período medieval, quando São Tomás de Aquino se inspira em Aristóteles para desenvolver seu sistema tomista, assim como Santo Agostinho havia se inspirado em Platão para desenvolver um platonismo cristão. A obra de Aristóteles perdeu-se na antiguidade, logo após a sua morte, tendo a sua escola se dividido em várias correntes. Posteriormente, seus textos foram em partes recuperados, e o que conhecemos da sua obra resulta de uma edição preparada por Andrônico de Rhodes. Vamos agora então ao resumo da obra Ética a Nicômaco. Era tão grande a sua autoridade sobre uma variedade de assuntos, da física à biologia até a psicologia, que ao longo de toda a Idade Média, Aristóteles ficou conhecido como o filósofo. Dante chamava-o de mestre daqueles que sabem. Como já foi dito, Aristóteles foi uma influência decisiva para Tomás de Aquino e também para filósofos islâmicos, como Averroes. O rigor e a busca implacável de Aristóteles para categorizar tudo tiveram um enorme impacto sobre o pensamento filosófico e científico ao longo dos últimos 2000 anos, instituindo uma maneira muito lógica e racional de enxergar as coisas, que acabou se tornando a essência da civilização ocidental. Costuma-se dizer que a história da filosofia pode ser dividida entre platonistas e aristotélicos. Enquanto Platão acreditava que tudo que percebemos no mundo físico tem uma relação metafísica subjacente e que a verdade está por trás ou além do mundo das aparências, seu aluno Aristóteles era muito mais um filósofo, mão na massa, interessado no mundo como nós o vemos. Depois de estudar por 20 anos sobre a tutela de Platão, Aristóteles chegou à conclusão de que a nossa compreensão do mundo é necessariamente baseada em nossos 5 sentidos. Sua mente analítica rigorosa desmantelava as coisas até as suas partes integrantes, incluindo elementos aparentemente vagos, como a felicidade e a virtude. A Ética a Nicômaco, dedicada a seu filho, é a melhor expressão da filosofia moral de Aristóteles. Atualmente, seus trabalhos científicos são de interesse principalmente para especialistas, mas a Ética a Nicômaco continua a ser influente, proporcionando uma receita para uma vida boa, que ainda é discutida e aplicada nos dias de hoje. Seu conceito de eudaimonia, felicidade em tradução livre, por exemplo, moldou o movimento contemporâneo da psicologia positiva. Embora o trabalho tenha sido compilado a partir de anotações de aulas, e por isso pareça um pouco incompleto e não polido, pode ser lido sem grandes dificuldades. Problemática. Qual é a sua função? Sendo distinto do conceito de Platão de formas, que indica a realidade subjacente às coisas, Aristóteles usa formas simplesmente para referir-se a uma ordem ou estrutura. Para entender o que um objeto é, seja uma cadeira ou uma pessoa, é necessário conhecer a sua função. Por exemplo, nós não apreciamos um barco como um pedaço unido de madeira, mas como algo que pode nos conduzir através da água. A causa final de Aristóteles diz que tudo na natureza é construído com um fim ou um objetivo em mente. Uma árvore ou uma pessoa é programado para florescer de uma determinada maneira e usa as condições disponíveis para fazê-lo. No entanto,
Qual função poderíamos dizer que é a dos seres humanos? Não basta crescer, pois isso nos igualaria a uma planta. Nem simplesmente ver, ouvir ou cheirar, pois temos isso em comum com um cavalo ou um boi. Aristóteles afirma que o que é único para nós é a capacidade de agir segundo a razão. A essência da coisa é a forma como ela é organizada. E os seres humanos, com a sua capacidade de organizar sua própria mente e as suas próprias ações, são únicos na natureza. Uma pessoa, em última instância, consiste nas virtudes que tem cultivado e nas escolhas que faz. Então, aquele que organiza a vida de acordo com as mais elevadas virtudes pode se tornar grandioso. Não se aprende a identidade de alguém ao vê-lo como uma coleção de bilhões de células, mas pelo que o diferencia, e na valorização de suas virtudes, ou de sua arte, ou habilidades aprimoradas ao longo da vida. Somente assim podemos compreender a essência ou função. Um flautista ou um escultor, assim diz Aristóteles, estão fazendo bem se estiverem tocando a flauta soberbamente, ou esculpindo com grande força. O sucesso depende do cumprimento da função. Alcançar a felicidade. O ponto de partida da teoria ética de Aristóteles é a felicidade, porque ele acreditava que as pessoas são criaturas racionais, que tomam decisões que levarão ao seu sumo último. Embora eudaimonia seja frequentemente traduzida como felicidade, também pode ser lida como fazer bem, sucesso ou florescimento. Como seres racionais, nossa maior felicidade vem das escolhas que fazemos por meio da razão. Desenvolvemos o que é melhor para nós no longo prazo e, ao seguir esse caminho, a felicidade chega como um subproduto. Uma vida de mero prazer, uma vez que nos priva de atividades racionais e funcional ao longo de uma existência em busca de um objetivo, não vai nos tornar felizes. O caminho mais virtuoso é aquele que nos proporciona o maior prazer genuíno, em vez de efêmero. A maioria das pessoas simples buscam uma vida de gratificação, mas Aristóteles não acredita que elas sejam melhores que animais de pasto. Para termos uma vida plena, precisamos combinar ações com virtude, refinando constantemente a nós mesmos e desenvolvendo nossas habilidades. A felicidade genuína surge por meio do trabalho em nós mesmos e em nossos objetivos ao longo do tempo. Uma andorinha só não faz verão. Tampouco um dia. Nem da mesma forma, um dia ou um curto espaço de tempo nos torna abençoados e felizes. Ele descreve o próprio tempo como um bom parceiro na descoberta, revelando tanto a nossa natureza como a do mundo. A amizade faz parte de uma vida boa e plena, diz Aristóteles, por promover a partilha de raciocínios e pensamentos. Por meio da ação plenamente justificada e constitutiva, ajudamos os amigos a alcançar seus objetivos, e ao fazê-lo, nossas qualidades racionais ou nosso caráter são ampliados. Naturalmente, isso nos faz felizes. O mesmo princípio se aplica à comunidade ou à cidade em que vivemos. Trabalhando para uma melhoria, é natural que fortalecemos nosso caráter e, portanto, aumentando nossa felicidade. Por último, Aristóteles considerava o estudo uma das grandes fontes de felicidade, se não a maior, pois nos permite a expressão plena da nossa natureza racional. Ao apreciarmos verdades científicas ou filosóficas e incorporá-las ao nosso conhecimento, estamos atingindo o auge do que é ser humano. A agradável conclusão de Aristóteles é de que a felicidade não é predestinada pelo destino ou pelos deuses, mas pode ser adquirida de forma habitual, pela expressão consciente de uma vida virtuosa, por meio do trabalho, da insistência ou do estudo. Ele diz: nós nos tornamos construtores construindo, e nos tornamos arpistas tocando harpa. Da mesma forma, então, nos tornamos justos praticando ações justas, moderados praticando ações moderadas, corajosos praticando ações corajosas. Em outras palavras, nós nos tornamos pessoas bem-sucedidas pelo hábito. Não deveríamos julgar a vida de uma pessoa de acordo com seus altos e baixos, mas pelas virtudes duradouras que desenvolve e expressa. Essa é a verdadeira medida do sucesso. Uma pessoa bem-sucedida e feliz é aquela que é estável por meio do cultivo da virtude, que torna os caprichos da fortuna irrelevantes. É essa estabilidade, nobreza e magnanimidade que mais admiramos. Atividades seguindo a virtude guiam a felicidade.
Ação e decisão. Platão acreditava que a mera apreciação da virtude é o bastante para tornar uma pessoa virtuosa. Mas, para Aristóteles, uma vida boa deve ser virtude expressa em ação. Ele fez uma distinção entre ação voluntária e involuntária. Crianças pequenas e animais podem praticar ações voluntárias, mas não tomar decisões reais, pois essas envolvem razão ou pensamentos significativos. Como os adultos têm a faculdade de deliberação e decisão, usá-las de uma maneira boa, por exemplo, para perseguir um objetivo que nos exige limitar os apetites naturais, nos faz sentir que estamos vivendo de modo devido, como seres racionais, concentrados na criação de algo que vale a pena. Podemos desejar algo, mas, para alcançá-lo, devemos decidir tomar determinadas ações. Da mesma forma, podemos crer em determinadas coisas, mas é a ação que formará nosso caráter. A pessoa incontinente, diz Aristóteles, age a partir do apetite, ou pelo que é agradável. Em contraste, a pessoa continente faz o contrário, agindo segundo a decisão, e não de acordo com os apetites. E é por isso que a Ética a Nicômaco, um livro ostensivamente sobre a virtude, tem muitos capítulos relativos à amizade e à responsabilidade de ser um cidadão. O ser humano é um ser vivo dotado de palavra. Essa definição, que permanecerá canônica para a posteridade, responde à necessidade da definição por gênero e espécie. A dimensão biológica da existência humana incorpora o ser humano ao gênero dos seres vivos, da mesma maneira que uma planta ou um animal. Ele está de fato sujeito à necessidade vital e ao processo da geração e da corrupção. No entanto, para os seres humanos, o fato de viver a partir da razão introduz uma estreita relação com o tempo, com a possibilidade e com o bem, que instituiu uma dimensão propriamente humana, irredutível à dimensão do fato biológico. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!